Shalom, iniciaremos agora a segunda parte do estudo Sai dela, povo meu. E eu creio ser importante que você já tenha visto a primeira parte antes de iniciar esta segunda parte, para que haja então uma boa compreensão do que significa este sistema de engano, este sistema de mistura e prostituições, assim denominado um sistema que vem desde Babel, lá em Gênesis 10, com Nimrod. E bom, então começamos dizendo que a Babilônia tem a tendência de perseguir Jerusalém. Neste ponto faremos uma analogia histórica sobre a casa de Israel, a qual foi levada cativa à Babilônia em 597 a 539 a.C., e isto devido à sua desobediência ao Eterno. E não quero me ater neste assunto específico, pois não vem ao caso. Em outro estudo vemos mais sobre este episódio do cativeiro. Mas podemos tirar uma lição, a qual é: quando há desobediência ao verdadeiro eterno de Israel, automaticamente o espírito babilônico entra em ação. E nesse cativeiro babilônico, no século 6 a.C., temos a primeira destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. Então, 2 Reis 25:9 nos declara assim: e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Portanto, esta mentalidade tende para a destruição da verdadeira casa do Eterno, do templo e de Jerusalém. E vemos isto em outro episódio, praticamente a mesma situação de destruição. Isto foi no ano 70 d.C., quando Roma destrói Jerusalém e o templo por Tito e Vespasiano. E já vimos que Roma também se move sob influência babilônica. O que pretendo focar aqui é uma mentalidade babilônica de perseguir tudo o que diz respeito a Jerusalém e Israel, não tirando a soberania do Eterno, que é Senhor sobre toda a história, mas prestemos atenção neste plano do Senhor e como ele se articula na história. E em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, no Império Romano, quando surge um sistema papal, uma religião unificada, misturada e em confusão, vemos no decorrer da história que esta perseguição a Jerusalém e a Israel continua, com cruzadas, inquisições, holocaustos e assim por diante. Então percebamos esta mentalidade babilônica. Eu creio que é muito claro isso. Outro ponto é que Babilônia se coloca como sendo a cidade do Eterno. E relembremos que Babilônia tem por intenção ser semelhante ao Altíssimo, que engana as nações e se coloca em um trono como que sendo o próprio Eterno de Israel. Na história vemos uma substituição, e isso se torna evidente por uma obra de Agostinho. Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 d.C., escreve algo em 415, que os judeus carregam eternamente a culpa pela morte do Jesus criado em Roma. E ele também cria a chamada teologia da substituição, a qual descreve a substituição da nação Israel pela igreja, a qual é catolicismo, cristianismo, e que antes do advento de Cristo, quem representava Deus era Israel, mas após a sua vinda é a igreja, o cristianismo, com a exclusão do elemento judaico, hebraico, que tem essa função então sendo o Israel espiritual, ou o novo Israel. Por isso era necessária a conversão dos judeus ao catolicismo. Essa teologia tornou-se popular em seu livro chamado A Cidade de Deus. E relembrando que não estou falando de pessoas, o foco é um sistema que engana as pessoas. O julgamento é sobre este sistema de prostituição e não sobre as pessoas. Mas aqui nós vemos que Babilônia também se coloca como sendo a cidade do Eterno, como todo pensamento babilônico de se assemelhar ao Altíssimo. Também a Babilônia troca os nomes relacionados ao Eterno de Israel. Algo muito interessante a se notar é que a Babilônia tem o costume de mudar os nomes relacionados ao Eterno de Israel. Podemos ver isso no livro de Daniel, quando ele e seus amigos são levados para a Babilônia e lá têm os seus nomes trocados. Daniel 1, versos 6 e 7 nos declara assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, o Ananias
o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias colocou o nome de Abednego. E vejamos o que os nomes originais nos dizem. Daniel quer dizer o Senhor é o meu juiz. Aqui é o tetragrama, o Yud Rei Vav Rei, que representa o nome do Eterno de Israel. Daniel é o Senhor, o Eterno de Israel, é o meu juiz. Ananias, o Senhor tem me favorecido. Misael, quem é como o Senhor? Azarias significa o Senhor ajudou. Lembremos que todos esses nomes contêm o nome do Eterno, o Yud Rei Vav Rei, o tetragrama. Bom, então, como vimos, estes nomes foram mudados na Babilônia. E nomes que nada têm a ver com o Eterno foram colocados no lugar. Beltesazar significa Senhor do tesouro confinado. Sadraque significa o grande escriba. Mesaque, convidado de um rei. Abednego, servo de Nebo. Então, será que há alguma semelhança neste sistema que estamos vendo até agora? Ou seja, neste sistema romano influenciado por esta mentalidade babilônica? Será que na Bíblia, que hoje a maioria das pessoas possui, não há algo semelhante? Quais os nomes escritos na Bíblia? Estão os nomes originais de Pedro, de Paulo, de Tiago? Não era para estar escrito Kefa, Shaul ou Yaakov? Por que não estão no contexto original? Então aqui fica esta questão para que cada um entenda. Percebamos isso, que este é um sistema babilônico que tem por uma das suas características trocar os nomes. Nomes que têm referência ao Eterno de Israel por outros nomes. E relembrando, você não vê nas nossas Bíblias os nomes originais que possuem algo relacionado ao hebraico, à origem hebraica. Pedro não está como Kefa, Paulo não está como Shaul, Tiago não está como Yaakov, nem Jesus está como Yeshua. Então, e o principal nome, o nome do Messias da casa de Israel, filho de Elohim, o nome de Yeshua, os quais dizem ser Jesus. Por que não está Yeshua, que é o Senhor, o Adonai é a salvação? E aqui eu gostaria de colocar parte de um outro estudo, onde falamos sobre a santificação do nome do Eterno. Creio ser propício para este ponto aqui. Bem, o nome do Messias Yeshua também foi profanado, do modo que se misturou com o paganismo. Profanado aqui no sentido de se misturar. O Senhor também santificará o nome do Filho. E eu não quero de modo algum ser dogmático, mas sim trazer um esclarecimento sobre o nome de Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a questão profética da santificação do seu nome. Porque no seu reino, o seu nome será pronunciado no contexto santificado, sem manchas, sem alterações, sem qualquer influência de engano da Babilônia. E eu quero também relembrar que o nome não está simplesmente ligado com uma pronúncia, mas sim a uma identidade. Um exemplo que gosto de citar é que Cristo e Messias significam ungido. Porém, na maioria das vezes, nos sentimos desconfortáveis em falar Messias. Geralmente as pessoas que estão dentro do contexto evangélico, protestante, católico, se sentem desconfortáveis em falar Messias ao invés de Cristo. Parece que estão falando de coisas, pessoas diferentes. Por quê? Porque são palavras entrelaçadas a culturas diferentes. Cristo nos remete a Roma, Grécia e tudo aquilo que foi feito em torno do título Cristo. Porém, Messias nos conecta com a originalidade de Israel e o contexto original do que significa Mashiach, Messias, o ungido. Por isso Messias soa estranho, pois nos trazem contextos diferentes. A mesma coisa ocorre com Jesus e Yeshua. Parecem pessoas diferentes. Muitos não falam Yeshua, pois acham estranho e parece que se refere realmente a uma outra pessoa. Mas por quê? Porque há o mesmo princípio contido em Messias e Cristo.
o que está atrelado a Yeshua não é o mesmo que está atrelado a Jesus. E mais uma vez repito que a questão é a mentalidade com que agimos e nos referimos ao Filho do Eterno de Israel. A questão é mudar a mente, e pronunciar Yeshua me ajuda a me conectar com sua verdadeira identidade. Não é tudo, mas me ajuda. Bom, será que Jesus e Yeshua é a mesma coisa? Nós pensamos que Jesus é a transliteração de Yeshua. Porém, segundo estudiosos da língua grega, Jesus não é a transliteração de Yeshua. A transliteração seria Yeshua, pois a letra J, segundo o relato, só apareceu mais ou menos no século XIV depois de Cristo. Portanto, nos escritos gregos do Novo Testamento, Yeshua está como Jesus, enquanto a transliteração mais correta, segundo os linguísticos, seria Yeshua. Aí eu pergunto, então por que Jesus? Ou no português transliterado, adaptado, Jesus. Se nós voltarmos um pouco e pensarmos naquilo que vimos sobre o desejo da religião unificada, podemos notar que esta mudança facilita a entrada dos pagãos, pois liam algo como Jesus, filho de Theos. O que Theos, Deus e Zeus estão dentro do mesmo pensamento. Bom, não sei dizer certamente o que significa Jesus ou Jesus. Há muitas especulações sobre isto, mas sei que não é a mesma coisa que Yeshua. E não quero aqui trazer um pensamento radical de se você falar Jesus, você não é salvo, não é isso. Mas trazer a questão da mentalidade da pessoa de Yeshua. Algo interessante de se notar é que Jesus, no hebraico, pode ser o Senhor é cavalo, pois sus em hebraico é cavalo. Então nisso eu particularmente acho muito pouco provável que os escritores judeus, hebreus, como Shaul, Paulo, Pedro, Kefa, Tiago, João e Yohanan, escrevessem em suas cartas para judeus algo do tipo Jesus, pois eu creio que estes hebreus entenderiam o Senhor é cavalo, enquanto por sua vez Yeshua traz a identidade da salvação, significando o Senhor, o Elohim, é a salvação. E em várias passagens há o relato do uso do nome Yeshua, mas eu quero citar apenas duas, Neemias 11:26 e Neemias 12:8. Há um relato de uma cidade e um levita, ambos com o nome Yeshua, no original, no hebraico. Neemias 11:26 diz assim: e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palet. E Neemias 12:8. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Então é assim que você lê na sua Bíblia. E bem, nestes versos temos no original o nome Yeshua, que é Yud, Shin, Vav e Ain. Então no hebraico Yeshua. Porém na Bíblia grega está transliterado da forma mais correta, ou seja, Yeshua. Transliteração esta que em português temos Yeshua. Portanto, nessas passagens está correta, mais correta a transliteração, a não ser pelo acréscimo do J. Mas a questão é que Yeshua e Yeshua é o mesmo nome. Aí eu pergunto, por que neste texto não temos Jesus? Mas nos escritos do Novo Testamento está sendo que o mesmo Yeshua que está aqui é o mesmo que está lá no Novo Testamento, em Mateus, Lucas, João, Atos. Então fica esta reflexão. Mas particularmente creio na articulação do nosso adversário, de Satã, para que nos afastasse da verdadeira identidade do Messias, criando em nossa mente a figura de outra pessoa. Porém, estou certo que, se não for pelo Espírito do Eterno e uma mente profética, não conseguiremos alcançar o que toda esta artimanha maligna acarreta em nosso caminhar como Igreja do Santo de Israel. Há algumas evidências na história desta outra figura que o adversário criou em nossa mente. E basta observarmos um pouco os retratos de figuras
como Jesus na Santa Ceia. Vemos ali um homem com roupas romanas e gregas, em um ambiente nada hebraico, nada judaico, com uma fisionomia não muito ligada à nacionalidade de sua origem, e muitas vezes aparece com uma auréola ao redor da cabeça. E esta auréola foi acrescentada por influência de um ídolo grego chamado Hélios, um deus solar. E este mesmo deus solar, esse ídolo, teve o seu nascimento em 25 de dezembro, e o seu dia é o domingo, o que em inglês se pode ser mais perceptível, cujo nome do domingo é Sunday, que é dia do sol. Então sabemos que toda a história de deuses vem de muito antes da Grécia. Isto remonta, de acordo com historiadores, da época de Nimrod, o criador da Babilônia, segundo as escrituras. Então tudo isto tem origem em Babel, em Babilônia. Então, mas voltando ao Hélios, segundo a crença grega, voava em uma carruagem com 4 cavalos. E para vermos como houve toda esta mistura, há ainda nos dias atuais uma figura de Cristo relacionada a este Hélios na Basílica de São Pedro em Roma. Ao lado, então, você pode ver aí, está esta arte do século IV depois de Cristo. E nisso percebemos como era a imagem de Cristo e como Jesus se tornou uma pessoa bem diferente de Yeshua. Nesta figura temos Cristo com a auréola e a carruagem de Hélios. E essa consulta foi feita no documentário Discovery Channel, As 7 Maravilhas do Mundo. Bom, e veja na figura as semelhanças. Na primeira figura temos Jesus pintado na Basílica de São Pedro, no século IV depois de Cristo. E na segunda figura, então nós temos na segunda figura Hélios, no Templo de Atenas, no século III a.C. E a terceira figura temos o Deus Sol Invictus, Sol Invictus, que se assemelha com todas as imagens e da onde surgem os raios solares da cabeça, aquela auréola. Então temos a descrição, o Deus Sol Invictus romanos. Sol Invictus, ou também conhecido como Mitra, o qual é o mesmo que Hélios. Vejamos então que também há uma semelhança com as imagens de Jesus e Hélios que vimos. O culto ao Sol Invictus foi instituído pelo imperador Aureliano em 270 depois de Cristo. E para finalizar esta questão, deixo uma citação sobre Hélio, da mitologia grega. E para os curiosos, ao final da citação, eu deixo então uma comparação entre as estátuas de Colosso, que é o mesmo que Hélios, e a Estátua da Liberdade. É impressionante a semelhança. Bom, de acordo com o dicionário da mitologia grega e romana, Hélio, o astro solar, é filho dos titãs Hiperion e Teia, e irmão do astro lunar Selene e da aurora Eos. Então todas as manhãs ele percorria os céus montado no seu carro de fogo, atrelado a cavalos alados de uma brancura estrondosa. Quando lá chegava, enquanto os seus cavalos cansados se banhavam, Hélio repousava no seu palácio de ouro para depois alcançar então de barca o Oriente. Hélio, estátua do deus, o famoso Colosso de Rhodes, uma das maravilhas do mundo. Elevava-se 35 metros acima do nível do mar, permitindo aos navios com todas as suas velas desiraldadas atravessar sem perigo por entre as pernas do deus. O culto do astro solar perdeu a sua importância na época clássica, em benefício sobretudo de Apolo, o deus do sol, voltando a recuperar toda a sua força durante o Império, graças à influência das religiões orientais. Mitra, chamado Sol Invictus. A partir de então, tenderá cada vez mais para um monoteísmo, onde o cristianismo colherá as suas tradições. As datas do Natal e da Páscoa foram, na origem, determinadas pelas datas do calendário solar.
Hélio é representado com os traços de um homem jovem e belo, com longa cabeleira encaracolada, de olhos abertos, a cabeça aureolada por raios e vestido com umas roupagens que ondulavam ao vento. Portanto, nós vemos um Jesus criado em Roma sob influência babilônica, que esse pensamento do Deus Sol, tudo isso vem desde Babel. E essa identidade então percorre até os dias de hoje. E bom, falamos anteriormente que o anticristo, o antimessias, seria aquele que é um Messias, porém contrário ao verdadeiro, ou seja, é um Messias falso. E segundo Paulo, Shaul, em 2 Tessalonicenses, o espírito deste falso Messias já estava na terra em sua época. Sendo assim, está neste momento também. E segundo arqueólogos, toda essa imagem de um Deus Sol que mistura com Jesus, como vimos no tópico anterior, aponta para uma origem em Babel, com Nimrod, Semíramis e Tamuz. E vejamos um pouco desta história de Tamuz, que dá origem a vários ídolos pagãos, inclusive a Hélios, o qual se mistura com a imagem de Jesus, o qual não é o Yeshua, nascido da tribo de Judá. Mas antes então de dar continuidade, se faz importante que você, ao ler Jesus, não pense como sendo Yeshua. Yeshua, aquele que é nascido de Judá, do trono de Davi, filho de Yosef e Miriam, não é deste Messias verdadeiro que estamos falando. A sua identidade permanece, mas o que estamos colocando aqui é a identidade de Jesus e não de Yeshua. Jesus e Yeshua têm identidades e personalidades diferentes. Bom, vejamos esta história de Semíramis, Tamuz e Nimrod. Nimrod, para lembrarmos, é aquele quem deu origem a Babel, a Babilônia. Então Semíramis era casada com Nimrod, o fundador da Babilônia. E após a morte dele, estando ainda ela grávida, deu à luz a Tamuz. Semíramis reivindicou que este filho era a reencarnação de Nimrod, e reivindicou que seu filho fora concebido de maneira sobrenatural. Semíramis reivindicou que Tamuz era a semente prometida, um salvador. E quando Tamuz era moço e sai para uma caçada na mata, é morto por um porco selvagem. Então, esta é a lenda que os babilônicos criam. Semíramis reúne as mulheres de Babilônia e vão jejuar e chorar por Tamuz. Depois de 40 dias de jejum e clamores, Tamuz volta à vida e Semíramis passa a ser adorada como a doadora da vida, a rainha dos céus. Desenvolveu-se então em Babilônia uma religião do culto chamado culto à mãe com a criança, em que a mãe era adorada, pois trouxe o filho à vida novamente. O poder era dela. E rapidamente essa religião espalhou-se pelo mundo. Foi levada pelos fenícios, grandes navegadores, e esse culto instalou-se em várias partes do mundo. Os nomes de Semíramis e Tamuz mudaram de acordo com a língua do local. Então, no Império Romano, antes de Constantino ser coroado imperador, ele foi coroado em 312 d.C., houve uma guerra civil na qual as forças de Constantino foram confrontadas com as forças do general Maxêncio. Aquele que vencesse seria proclamado imperador. E isto tudo, então, está na história, você pode comprovar, são fatos da história. Constantino, então, sofrendo várias derrotas, conclamou os cristãos para o apoiarem com a promessa de cristianizar o Império Romano. Os cristãos apoiaram e na última batalha Constantino vence e é coroado imperador. O imperador romano tinha duas coroas, a coroa de imperador político e a outra que o coroava como Pontífice Maximus, Pontífice Máximo, o cabeça religioso do império. E muitos romanos tornaram-se cristãos para agradar o imperador. O cristianismo agora era a religião oficial do Império Romano. Mas aos poucos foi acontecendo um sincretismo do cristianismo com o paganismo,
porque o povo começou a sentir falta do ver. As imagens dos deuses antigos romanos foram novamente então sendo introduzidas, porém agora com nomes cristãos. E nesse sincretismo, Vênus e Cupido, que eram Semíramis e Tamuz, passaram a ser chamados de Maria e o menino Jesus. E com todo este sincretismo, que é relativamente normal nas religiões do mundo, onde mudam-se os nomes de acordo com a região, mas o espírito permanece o mesmo, o pensamento, a ideologia permanece a mesma. Então todas estas sincretizações têm uma base que, como vimos, está na Babilônia, com Tamuz, Nimrod e Semíramis. E nas escrituras vemos Ezequiel falando sobre o culto a Tamuz, como sendo um ídolo solar. E também traz referência à sua mãe, a chamada Rainha dos Céus. E com isso percebemos o povo sendo contaminado com a prostituição da Babilônia e não querendo deixar esta prostituição. Então vejamos em Ezequiel 8, verso 14 a 18. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então me disse: Viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Viste, filho do homem, acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar minha ira, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, contudo, não os ouvirei. Agora vejamos Jeremias 44, 14 ao verso 19. De maneira que, da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual era seu grande desejo voltar, para ali habitar, mas não voltarão, senão um pugilo de fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, a saber, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e prosperávamos, e não vimos mal algum. Bom, e quanto à questão de Tamuz ser considerado um ídolo solar e ter o sol como seu símbolo, lembremos do que vimos anteriormente a respeito da mistura de Jesus com Hélios, um deus solar grego. E é interessante aqui esses versos de Jeremias e Ezequiel, porque vemos claramente este culto a Tamuz, ao deus solar, e a rainha dos céus, a sua mãe, é Semíramis. E outra coisa que precisamos relembrar é que o desejo que move Babilônia é ser semelhante ao Altíssimo. Eu torno a lembrar isso. Precisamos ter claro em nossa mente que esse sistema babilônico pretende ser como o Altíssimo, ser adorado como o Altíssimo e assim por diante. E Paulo Shaul nos diz em 2 Tessalonicenses 3 que o iníquo, que tem a mesma figura da Babilônia descrita em Isaías 14, este se assenta no trono como que parecendo ser o próprio Eterno de Israel. Portanto, temos um Jesus que se assenta no trono como sendo o próprio Yeshua,
porém ele não é. E segundo as escrituras de 2 Tessalonicenses, este iníquo recebe adoração como sendo o próprio Eterno, porém não é o Eterno de Israel. As pessoas o adoram achando ser o verdadeiro, porém é um falso. E é interessante vermos que em Constantinopla, onde estava a estátua de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, neste mesmo local a imagem de Zeus foi modificada para a imagem deste Jesus. Você pode ver aí essa imagem, o mais famoso mosaico bizantino, ainda conservado, revela a imagem de Jesus Cristo na Constantinopla, onde havia a estátua de Zeus. E é muito interessante, até no documentário do Discovery Channel, aquele que está produzindo, ele fala que como pode a imagem de um deus pagão se tornar a imagem de Jesus. Então é uma representação muito clara de que com a história a identidade foi se tornando a mesma. Bom, falamos sobre um Jesus, um Messias falso. E para encerrar este assunto, gostaria de citar as palavras de Yeshua, o que vai contra as palavras de um Jesus que nasceu em Roma, nasceu sem Moisés, sem a lei, sem a Torá. Esse Jesus diz que a lei não precisa, que Moisés é do tempo da lei e que estamos no tempo da graça. Eu quero que fique bem claro algo, que quando eu falo Jesus, eu estou falando que a identidade desse Jesus não está de acordo com a identidade do Yeshua, o Mashiach ungido judeu dos hebreus. Quero que fique bem claro isso, essa questão. Palavras então de Yeshua. Yeshua declara o seguinte, João 5, 46 e 47. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E é muito importante então entendermos essas palavras de Yeshua. Ele diz que Moisés escreveu a seu respeito, e que se não formos fiéis aos escritos de Moisés, não seremos fiéis às suas palavras. Vemos com isso que não se separa Moisés de Yeshua, nem Yeshua de Moisés. E saberei quem Yeshua é por meio dos escritos de Moisés, por meio dos escritos de Moshe. E se é tirado Moisés, ou seja, se é tirado a Torá, a lei, Moshe, automaticamente não se sabe quem é Yeshua. Não se sabe a identidade de Yeshua, o próprio Yeshua declara isso. E o que houve então? Em Roma, tirou-se Moisés, e automaticamente tirou-se o verdadeiro Messias Yeshua, colocando no lugar um Jesus sem Moisés. Notemos as palavras de Shaul, de Paulo, à comunidade de Corinto. Ele fala que receia que eles sejam enganados aceitando um Jesus falso, um evangelho falso, um espírito falso. E é algo lógico. Se Paulo fala isso, é porque havia um Jesus sendo pregado que não era o Yeshua verdadeiro. E da mesma forma, havia um evangelho e um espírito falso. E que isto vem do engano da serpente. Então 2 Coríntios 11, 3 e 4 nos declara assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas ao Messias. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, aqui vemos claramente que há um Jesus falso, há um espírito falso e há um evangelho falso. Então acrescentarei algo ainda, mas deixo livre para que cada um julgue conforme o Espírito do Senhor lhe der o entendimento.
Em Apocalipse 13, temos duas figuras chamadas bestas. Temos a primeira besta, que foi ferida de morte, mas reviveu. Esta seria o anticristo, ou o falso Messias. Se assemelha com alguém, um falso Messias que ressuscitou. E a segunda besta seria o falso profeta que promove a adoração ao falso Messias, criando uma imagem deste falso Messias, e todos os que não adorarem este falso Messias são mortos, e todos também que não têm a sua marca nas mãos e na fronte também são mortos. Então nos diz assim, em Apocalipse 13, 12, verso 14, 15, 16 e 7, do falso profeta, aquele que fala falsamente. O falso profeta é aquele que não fala em nome do Eterno de Israel. Então ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que é o falso Messias, cuja ferida mortal foi curada. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, a besta, uma imagem ao falso Messias, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem do falso Messias, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o nome do falso Messias, ou o número do seu nome. E eu entendo que a figura do falso profeta seria este sistema ligado a Roma, sobre influência da Babilônia. Este sistema cria a imagem do falso Messias, um Jesus que não é o Yeshua. E lembremos da história das Inquisições. Quantos morreram por não adorarem esta imagem? Por não se converterem ao cristianismo? Quantos morreram por não receberem a sua marca nas mãos e na fronte? Mas o que poderia ser esta marca? Então vejamos que o adversário imita o Altíssimo. Pois bem, o Eterno tem a sua marca para os seus, a qual está descrita em Deuteronômio 6:8. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Essas palavras que o Senhor fala é a sua Torá, seus estatutos, ordenanças e mandamentos, porque os versos anteriores o Senhor repete as 10 palavras dadas e reveladas no Sinai. Portanto, essa marca é a sua Torá, é a sua lei atada nas mãos e na fronte, como o próprio Eterno declara. Ou seja, fronte nos fala de mente e mãos nos falam de obras. Desta forma, a lei do Eterno estando na mente e nas obras. Sendo assim, a marca da besta ou do falso Messias seria a ausência da lei do Eterno, a ausência da Torá do Eterno na mente e nas obras. Até porque, como vimos, o falso Messias se move sob a iniquidade. Por isso é chamado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2 como sendo o espírito do iníquo, aquele que se opõe à lei do Eterno. E falamos mais sobre isso, sobre este assunto da marca do falso Messias, na próxima parte deste estudo, na parte 3. E durante a história, vimos o quê? Aqueles que não deixassem a Torá, a lei do Eterno, ou seja, adquirissem a marca do falso Messias, estes então eram mortos e não podiam comprar e nem vender.
E de acordo com Apocalipse 17:3, quem carrega este sistema babilônico é o falso Messias. Transportou-me o anjo em espírito em um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E mais uma curiosidade para se pensar em Apocalipse 17:16, nos fala que os 10 chifres na besta são aqueles que aborreceram a prostituta, ou seja, este sistema romano influenciado por Babilônia. Apocalipse 17:16, verso 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu o Eterno que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras do Eterno. Podemos entender que o número 10 nas Escrituras podem trazer a ideia de separação, divisão, pois temos os mandamentos que promovem separação entre Israel e as demais nações, temos o dízimo, que é uma separação da 10ª parte, também temos Noé, na sua 10ª geração, o qual promove separação entre o injusto e o justo. Há também as 10 pragas sobre o Egito, as quais separam Israel do Egito. Portanto, se pensarmos assim, temos pessoas que odeiam, aborrecem a prostituta, Roma, e promovem uma separação, e continuam sob o domínio do falso Messias. Seria esse episódio a reforma protestante? Aqueles que aborreceram Roma, sob a influência babilônica, se separaram, mas continuaram sob o domínio do falso Messias, de um Jesus com a identidade romana, babilônica? Que o Senhor te dê o entendimento. Bom, a Babilônia também carrega o sangue dos santos. E aqui veremos que por este sistema de engano muitos foram mortos. Apocalipse 18:24. E nela se achou sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Jeremias 51:49. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Bom, aqui temos Babilônia coberta pelo sangue de muitos. Lembremos que Babilônia é um sistema que teve sua origem em Gênesis com Nimrod e percorre na história, não necessariamente com o nome de Babilônia, mas por meio de uma influência. E se assim pensamos, vemos este sistema matando muitos, e muitos de Israel, ou seja, transpassando os de Israel, como diz em Jeremias 51:49. Temos mortes por meio do Egito, Assíria, Babilônia, Persas, Grécia, Roma, e continua após o concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde surge a religião universal. Podemos ver essas mortes com as cruzadas, milhares de mortos na Inquisição e mais milhares no Holocausto, e em nome de quem foram mortos? Em nome de Jesus. O que carregavam em suas roupas? Cruzes de um Cristo romano. Portanto, todas essas mortes foram em nome de um falso Jesus, de um falso Messias, e não do verdadeiro Yeshua. E eu quero deixar claro aqui que, como eu já falei, esse sistema babilônico influencia. Ele pode estar em qualquer lugar. Eu não estou falando de congregações católicas, cristãs, evangélicas. Este sistema babilônico pode influenciar em qualquer local, desde uma igreja evangélica, o sistema evangélico, um sistema católico, um sistema protestante, um sistema espírita, um sistema governamental, civil, um sistema até mesmo dentro de um sistema de Israel. É um sistema,
é uma influência que carrega um pensamento, carrega uma ideologia. Isso que eu quero deixar bem claro. Bem, de tudo isso que vimos, e todo esse engano, prostituição e misturas disseminadas pela influência da Babilônia, temos o Eterno em seu amor dizendo ao seu povo: sai dela, povo meu. É na verdade uma ordem no imperativo. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. E em toda a história relatada nas Escrituras, o Senhor está tirando o seu povo de sistemas corrompidos gerados da mãe das meretrizes, da Babilônia. O Senhor tira o seu povo do Egito, da Síria, da Babilônia, da Grécia, dos persas. O Senhor sempre está dizendo: sai. E isso para que o seu povo não seja destruído junto com este sistema de prostituição e não compartilhe dos seus pecados, das suas transgressões. Então, como já vimos, está declarado em João e em Isaías, Apocalipse 18:4, ouvi outra vez outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Isaías 48:20, saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E até no chamado de nosso pai Abraão, vemos o Senhor dando uma ordem para sair de debaixo do Império Babilônico. Primeiro temos em Gênesis 11:31 o relato da família de Abraão, que saíram de Ur dos Caldeus em direção a Canaã e pararam em Harã. E Abraão foi chamado para continuar a viagem que seu pai Tera havia parado. Eles pararam em território babilônico. Harã está em território babilônico, sobre o Império Babilônico. Então o Senhor diz: Lech lecha, o que é sai por ti, sai por você. Ou seja, sai por ti, Abraão. Como se o Senhor estivesse falando assim: Abraão, sai por você. Se sua família não quer sair, saia você. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Deixe os lugares que você aprendeu, que você foi construído, que você foi ensinado. Gênesis 11:31. Então nos diz assim: tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então vemos aqui que eles estavam indo em direção a Canaã, porém o pai de Abraão parou no caminho. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai por ti, lech lecha, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, eles estavam parados em Harã, que estava sob o domínio babilônico. Então creio que o Senhor está orientando o seu povo, ou seja, todo aquele que o ouve e obedece, para sair do meio deste engano da Babilônia. E assim como foi com Abraão, precisamos sair por nós mesmos e não olhar para os outros. E o chamado de Yeshua para nós é para sairmos da Babilônia, é para sairmos da mentira, para vivermos a verdade, a sua verdade. Ele é a própria verdade, ele é a própria palavra, porque assim diz: a verdade é a sua palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. E é nele, em sua palavra, que encontramos liberdade do engano. E mais uma observação e instrução para nós: o Senhor diz para sair, e não para tentar mudar a prostituta. Não é para tentar mudar suas vestes. Ele diz: sai. Porque, como veremos, o Eterno já decretou o fim da prostituta. Não precisamos perder tempo tentando acabar com ela ou mudá-la. A Babilônia cai. Em Apocalipse 18:2 está descrito assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 14:8.
seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Declarado por Isaías 21:9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. O Eterno de Israel já declarou, já estabeleceu seu fim. Babilônia cairá, o seu domínio cessará. Por isso, não percamos tempo e não desperdicemos força em tentar destruí-la. E o Senhor vence a Babilônia. Babilônia se tornará desolada, em deserto. Não venderá mais suas mercadorias às nações. O engano cessará, a prostituição acabará. Apocalipse 18:11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E em um só dia ela será destruída, no dia em que Yeshua volta no Monte Sião, em Jerusalém. O Cordeiro vence a Babilônia junto com aqueles que estão com ele. E neste ponto, então, colocarei o entendimento e te convido a ficar em liberdade para aceitar ou rejeitar este entendimento. Ouça o Espírito, a Ruach do Eterno, da verdade, e que ele te revele a verdade, e você esteja disposto a aceitar. Bom, o Cordeiro e os que estão com ele vencem a prostituta. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Mas quem são os que estão com o Cordeiro? Vejamos Apocalipse 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Apocalipse 14:4 e 5. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias de Elohim, e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então notemos nesses versos de Sofonias as semelhanças com o texto de Apocalipse. Podemos dizer que aqueles que estão com o Cordeiro são os remanescentes de Israel, em Sião, os quais não se contaminaram com mulheres, ou seja, não se prostituíram, e não há engano neles. Sofonias 3:12, verso 13. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor, do Eterno de Israel. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Não há engano na boca deles. E aqueles que estão descritos em Apocalipse, também está escrito que na boca deles não há engano. E em João descreve 144.000. E eu creio que seja um número simbólico para indicar uma referência a Israel, pois 12 vezes 12 é igual a 144, e este número de 12 representa as 12 tribos de Israel. E geralmente quando João está se referindo a todas as nações, ele usa multidão. Então creio que este número traz uma definição de quem estas pessoas são, os remanescentes de Israel. E sem contar que João e Yohanan, em Apocalipse 7, verso 3 e 4, fala claramente de 144.000 das tribos de Israel. Apocalipse 7, 3 e 4. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Adonai. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E vejamos outros versos que nos falam dos remanescentes. Jeremias 50, 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Romanos 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele declara Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aqui seria interessante ler outros artigos para compreender melhor este assunto, e eu aconselho
a ler ou ouvir o estudo com o tema O Reino do Eterno e a Restauração de Israel. E também outro com o tema O Povo do Eterno. E a respeito dos santos relatados em Apocalipse, é dito que são fiéis e guardam os mandamentos. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yeshua. Então, como Babilônia é destruída? Como cai o engano da prostituição? Está escrito que ele, Yeshua, volta com o nome de Palavra de Elohim e com a espada da sua boca. Ele apacenta as nações com vara de ferro. Ou seja, as nações nessa época são forçadas a viverem a sua lei, a viverem a sua Torá. É com vara de ferro que ele apacenta e fere as nações com a espada. E sabemos que a espada é a sua palavra. Hebreus 4, 12. Porque a palavra do Eterno é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Yeshua é a palavra. Com a palavra de sua boca as nações são apacentadas, e o engano da Babilônia é destruído. Apocalipse 19, 13. Está vestido com manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama Palavra de Elohim. Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira do Eterno Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram nas suas carnes. E é interessante que Gênesis nos fala que tudo se iniciou pela palavra, ou seja, Yeshua. E pela palavra, a qual é Yeshua, se restabelecerá o reino vindouro, o Éden novamente. A Babilônia cai pela palavra do Eterno, a qual é Yeshua, o qual é a Torá viva. E entendo que alguns podem receber este estudo com mais dificuldade do que outros, porque o próprio assunto é um tanto quanto agressivo. O nome Babilônia já traz em si um peso. Mas eu quero lembrar que Babilônia é um sistema de prostituição e não pessoas. As pessoas são enganadas por ela. E te proponho orar ao Eterno de Israel para que Ele te mostre a verdade em Yeshua pela sua ruach, pelo seu espírito de entendimento. E entenda que sair deste sistema implica em sair de uma mentalidade, de uma maneira de pensar. Sair de um local ou de uma congregação não quer necessariamente dizer sair da Babilônia, pois eu posso sair de um local e não mudar a mentalidade. Portanto, o foco é mudar a mente, sair de um engano, sair da prostituição, levando em consideração que esse processo e saída é diferente para cada pessoa. Por exemplo, para alguém, o sair de algum local pode ajudar a mudar a mentalidade, mas isso pode não se aplicar a todos. Pode sim haver a saída de um local. E eu creio que muito provável haja a saída de um local, de uma congregação, ou de uma denominação, ou de qualquer outro lugar, como consequência da mudança de mente. E vimos alguns enganos. Então este sair implica em sair destes enganos. Que saiamos e não fiquemos simplesmente assentados, se lamentando junto aos rios da Babilônia, e somente lembrando de Sião. Infelizmente ficamos acomodados somente então lembrando de Sião, estando ainda na Babilônia, mas devemos nos levantar e nos mover para estarmos em Sião. Como assim está declarado em Salmo 137:1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Que não apenas lembremos, mas que nos levantemos e nos movemos assim para Sião. E penso que o despertar é do Senhor, porém o levantar é nosso. É como quando dormimos, o despertar pela manhã é natural, porém o levantar da cama diz respeito à nossa ação, ao nosso posicionamento. Alguns demoram mais, outros têm mais dificuldade para sair da cama,
e outros não. Mas assim que houver um despertar do Senhor em nosso interior, nos movamos, levantemos e saiamos, porque não pode haver canção ao Eterno em terra estranha, como diz em Salmo 137, 4. Não pode haver canção ao Eterno na Babilônia. Receba esta ordenança do Eterno, compreendendo o seu magnífico amor para com o seu povo. E por este amor seja movido a sair da Babilônia. Este estudo continua na parte 3, onde falamos sobre a marca do anti-Messias, desse falso Messias que é gerado na Babilônia. Shalom.